Que envolve, o título pelo menos, envolve aqui uns negócios que eu acho interessante, vocês já sabem disso. E vamos ver do que se trata aqui, que é a cama de brechó. Porque assim, para quem não sabe, eu amo um brechózinho, né? Amo a lojinha de antiguidade, amo um móvelzinho velho, antigo, né? E aí tem essas coisas aí da energia que tem, que às vezes vem com fantasma junto, né? Então vamos ver o que aconteceu com essa cama de brechó. Boa noite, Ana. Oi, boa noite. Tenho 42 anos e não me orgulho em dizer que tenho fobia de levantar à noite. Ah, é? Simplesmente eu não levanto de forma alguma, nem mesmo para ir no banheiro. Já teve muitas vezes de chegar a molhar a cama. Fobia, fobia, né, gente? Eu odeio a noite. Nossa, que tenso. Uma coisa que não dá pra fugir, né? Porque sempre é de dia, sempre é de noite, sempre é de dia, sempre é de noite. Tem que morar lá no Alasca, no tempo de onde só tem dia, na época. Depois você muda de volta. Ai, meu Deus, fica indo dos trocandos. Enfim, odeio a noite. Mas tudo teve início quando eu tinha 11 anos. A minha antiga cama havia... Mas como assim? Minha antiga cama havia quebrado, de tanto pular nela, é óbvio, né? Crianças. E meus pais, na época, não tinham condições de comprar uma cama nova na loja. E por essa razão, eles compraram uma cama em uma loja de móveis usados, que era mais em conta. Era uma cama antiga, de madeira maciça, com cabeceiras bem altas, que eu acho linda. Logo no primeiro dia que levaram a cama para casa, ao entrar no quarto, eu vi uma pessoa se arrastando para debaixo da cama, bem rápido. Ah, tenso, né? Pensei ser a minha irmã que estava tentando me assustar. Abaixei, olhei debaixo da cama, mas não tinha nada. Fiquei assustado. Ah, é um moço que nos conta, gente. Eu não sei por que eu tô pensando que é uma moça. Só porque não falou, né? Sou fulano. Mas é um moço que nos conta. Abaixei e tal, fiquei assustado. Corri para falar para minha irmã, mas ela deu apenas um sorrisinho e falou que eu tava maluco. A noite chegou. Mas o meu quarto ficava de frente com a porta... Ele ficava de frente, porta com o quarto da minha irmã. Deitei e quando já estava quase pegando no sono, senti a minha cama tremer levemente e gritei alto. Minha irmã correu para ver o que estava acontecendo e eu disse a ela que a cama se mexeu sozinha, que tinha alguma coisa embaixo da cama. Ela olhou e me fez olhar também. E realmente não havia nada ali. Ela disse que tinha sido um pesadelo e que qualquer coisa era para chamá-la. Deitei novamente, estava sem sono, e quando me virei para o lado, ele estava lá. Uma sombra escura, muito alto e magro no canto do quarto. Pareciam ossos colados na parede. Parecia estar tremendo. Saí correndo desesperado, pulei em cima da cama da minha irmã, que acordou assustada. E ela foi comigo novamente no meu quarto. E quando entramos novamente, eu vi aquela coisa se arrastando para debaixo da cama. E perguntei se ela tinha visto. Ela acendeu a luz, olhou debaixo da cama e, como sempre, não havia nada. E ela não viu nada. Mas vendo o meu desespero e como estava com medo, deixou que eu dormisse com ela. Deitei abraçado com ela. Me senti seguro. Acho que dormi, mas acordei de madrugada. Minha irmã estava dormindo, mas esquecemos de fechar as portas. Então, da cama da minha irmã, eu vi o bicho debaixo da minha cama. Aquela sombra negra com olhos amarelados estava olhando fixamente para mim. E ele começou a se arrastar e se contorcer, saindo debaixo da minha cama. Ficou em pé, parado na porta do meu quarto, olhando para mim. Cutucava minha irmã, mas ela não... Eu cutucava minha irmã, mas ela não acordava. Daí eu gritei. Gritei com todas as forças dos meus pulmões. Minha irmã acordou. Meus pais acordaram. Contei para eles o que estava no meu quarto. Eles foram lá, olharam, mas não tinha nada. Pedi para eles fecharem as portas. Voltei a dormir com a minha irmã.
Acordei de manhã. Minha irmã já tinha ido para a escola, meu pai foi trabalhar, minha mãe estava na rua conversando com a vizinha. Olhei para o meu quarto, a porta ainda estava fechada. Precisava entrar lá para pegar minhas roupas e minha mochila para ir para a escola. Fui na cozinha, peguei uma faca e fui lentamente caminhando em direção ao quarto. Abri lentamente a porta, a janela fechada, a luz apagada, estava escuro. Então eu corri para acender a luz, mas no meio do caminho eu senti uma mão enorme, magra e gelada, agarrar meu tornozelo e me puxou. Gente, caí no chão, bati a cabeça e a coisa começou a me puxar para debaixo da cama. Meu tornozelo ardia muito. Joguei a faca nele, mas ela atravessou aquela massa escura, como se não fosse nada. Aquilo tinha um cheiro de ovo podre, rosnava como um cachorro. Eu me debati, eu gritava. Então minha mãe entrou no quarto, eu estava com quase metade do corpo debaixo da cama. Ela me levantou e havia uma marca vermelha, como se fosse uma queimadura no meu tornozelo. Passei pomada e percebi que a minha mãe também estava assustada. Ela abriu a janela do quarto e trancou a porta. Quando meu pai chegou do trabalho, viu meu tornozelo. Ele e minha mãe conversaram e depois eles retiraram a cama, desmontaram e colocaram no quintal e botaram fogo. Meu quarto ficou trancado. Continuei dormindo com a minha irmã até que os meus pais pudessem comprar outra cama. Mas mesmo quando compraram, eu continuei dormindo no quarto dela. Meu antigo quarto virou um quartinho de bagunça e vivia sempre trancado. Mas mesmo assim continuei tendo medo da noite, medo do escuro. Eu sinto que mesmo, graças a Deus, não vendo mais aquele ser, ele ainda está por perto. Eu ouço ruídos à noite, rosnados baixinhos, ou aquele cheiro horrível já conhecido. Hoje em dia só durmo com a porta trancada e com a luz acesa, mesmo a minha mulher odiando. Tomo remédios para dormir e não correr o risco de acordar durante a noite. Já pensei em procurar ajuda, mas tenho muito medo de voltar a ver aquela coisa ou dele me atacar novamente. Não foi fácil escrever esse relato, pois eu não toco nesse assunto, evito até pensar sobre isso. Mas desde que meus pais trouxeram aquela cama para casa, minha vida nunca mais foi a mesma. Me sinto sempre observado e sei que nunca estou sozinho. Obrigado, Ana, pela oportunidade de compartilhar o meu medo e a origem dele. Fiquem com Deus. Um beijo para você, obrigada. Mas aquela coisa veio com a cama. Ela não tem ligação com você, ou sei lá, tá bom, talvez veio com a cama, queimou a cama, ele ficou lá. Mas não vejo muito sentido. Dá uma conversada com o negócio, falou, ou se procurar ajuda em algum centro espírita para ver o que é esse negócio que veio com a cama, para se livrar disso logo, não dá para viver assim, com esse medo o tempo todo de uma coisa quando você tinha 11 anos de idade. Procura ajuda, eu acho que talvez tenha sido só o medo que tenha ficado, né, porque foi uma coisa traumatizante, concordo. E se realmente tem alguma coisa, eu acho que dá bem para mandar embora. Porque não é uma coisa que tenha ligação com você. Nossa, o negócio tá comigo porque na outra vida eu fiz tal coisa. Acho que não, porque se veio com a cama, que vai embora com a cama. Tu vai falar, vá lá pra família que veio a cama, não tenho nada a ver, eu só queria dormir. Não, mas eu tô falando sério, procurar ajuda. Nesse sentido. Eu acho que é bem possível mandar embora, assim, conversar com isso daí, falar, segue tua linha. Me deixa. Próximo relato, então. Eu peguei a mãe d'água. Como assim? Pegou? Vamos ver. Oi, Aninha. Eu sou a fulana, mas pode me chamar de fulana. Os nomes já estão trocados. E o relato que eu vou contar aconteceu com a minha avó. Aninha, essas foram as palavras da minha avó, Amélia.
Tá, então isso daqui a avó dela contou pra ela assim, ó. Eu estava na casa de farinha, casa de farinha, diz que é assombrado também. Ou coisa pra ser assombrada é casa de farinha, mas vamos lá. Eu estava na casa de farinha com o Joel, meu esposo, e com mais algumas pessoas torrando farinha. Perto da hora de irmos para casa, eu resolvi descer com o cesto para pegar alguns peixes para levarmos para casa. Fui até o rio, que não ficava muito longe da casa de farinha, comecei a pescar e fui descendo o rio abaixo. Em um certo ponto do rio, eu olhei e pensei comigo mesma: ali deve ter pitu. Pitu é um tipo de camarão de água doce e ele é grande, preto. Então eu fui lá, com vontade de pegar alguns pitus. Quando eu mergulhei o cesto e suspendi, veio uma traíra enorme. Ela era tão grande que nem coube direito no cesto. Eu fiquei assustada, pois nunca tinha visto uma traíra naquele tamanho. Além de ser grande, ela tinha os olhos vermelhos. Ela girou a cabeça como se virasse para trás, me olhou nos olhos, me olhou com aqueles olhos vermelhos e arregalados e ainda arranhou os dentes, como se estivesse com raiva. Tipo assim? Nesse momento eu não pensei duas vezes. Cobri o cesto com a saia do meu vestido, que era um vestido bem rodado. Aí a traíra deu um pulo, fazendo com que eu derrubasse o cesto na água. E em questão de segundos, ela já estava no meio do rio. Ainda voltou a olhar para mim e depois saiu nadando. Em cada um dos lados, essa traíra tinha umas listras coloridas que seguiam o movimento que ela fazia. Não tive mais reação para pescar. Peguei o cesto e voltei para a casa de farinha. Quando cheguei lá, eu ainda estava assustada. A minha comadre, me vendo naquela situação, me perguntou o que tinha acontecido comigo, para que eu tivesse tão assustada daquele jeito. Eu contei tudo o que havia acontecido. E ela me falou: Amélia do céu, você pegou a mãe d'água. E teve sorte de não te acontecer nada de grave. Depois nós fomos para casa. Bom, 3 dias depois desse ocorrido, um pai de santo que morava na região apareceu lá do nada. Isso era uma coisa muito rara de acontecer. E aí ele falou: Amélia, pega lá o seu filho Álvaro, eu quero vê-lo e fazer uma reza para ele, pois ele vai precisar. Naquele dia lá no rio, ele continuou falando, naquele dia lá no rio, foi a mãe d'água. O seu filho, por ser pequeno, tem mais chance de ser atingido. Acho que ela ainda não fez nada por ele ser batizado. Mas é bom prevenir, né? E aí o pai de santo pegou o bebê, fez uma reza e em seguida o bebê vomitou. Acho que foi o bebê. Em seguida ele vomitou uma espécie de gosma verde. Depois o pai de santo se despediu e foi embora. Ana, não tinha como esse pai de santo ficar sabendo do que ocorreu, pois nem para o meu marido eu contei. A única que sabia era minha cunhada, mas tenho certeza que ela não contou também, pois tinha medo dele. Aninha, esse foi o relato e, segundo a minha avó, foi verídico. Ela já nos contou esse relato muitas vezes, até tem um vídeo dela contando isso pra gente. Não com muitos detalhes como antes, pois ela tem 95 anos e já está se esquecendo de muitas coisas. Quero te agradecer de coração por nos dar essa oportunidade de mostrar os nossos relatos. Te amo muito, sou apaixonada pelo canal. Beijos e abraços para você, para sua família linda e todos os assombrados. Muito obrigada, um beijo para você, um beijo para sua avó. Então, ok, poderia ser um peixe. Tá, a gente poderia falar um peixe esquisitão, mas foi um peixe grandão. Mas aí você pensa, como que o pai de santo aí sabia? E veio confirmar o que a avó falou. A avó não. A comadre, né, falou que foi a mãe d'água. Mas como eles sabiam que era a mãe d'água? A mãe d'água se mostra tipo um peixe? Mãe d'água. Eu uma vez fiquei tão frustrada de comer traíra.
Só tem espinho, não, você quer degustar, você quer comer, vem um espinho. Você quer comer, vem um espinho. Fala, tomando. Cadê? Mãe d'água. Deixa eu ver. Tô pesquisando a mãe d'água. Se ela aparece ali como um peixe. Tem um bicho aqui que tem nome de mãe d'água. Isso, eles dão um nome. Mas a lenda da mãe d'água. Eles mostram bastante. Como é aquela gelequinha? Jellyfish? Cuidado com as mães d'água. Aquele bicho lá. Esqueci o nome do. Água-viva. Também tô vendo aqui. Mas assim, no formato de um peixe. Como que ela sabia assim? Ela se mostra como um peixe grande? Às vezes. E por que ela pulou no cesto? Ou foi sem querer mesmo? Ela estava lá de boa? Ou será que ela não queria que pescasse ali? Ficam as questões. Alguém aí já pegou a mãe d'água? Já viu? Digam para nós. Iemanjá? Eu sou uma feiticeira e tenho provas. Ok. Ana, tudo bem? O meu relato é curto. Gostaria muito de assistir você contando. Vou fazer um breve relato sobre como descobri que sou bruxa. Desde criança, eu conversava por telepatia com a minha irmã. Até hoje eu converso. E quando eu perguntava ao meu pai o que era aquilo, ele dizia que era coincidência. Por ter um pensamento muito racional, eu cresci longe de religiões, até que a certa altura da minha vida, fui levada a procurar o lado espiritual. Frequentei muitos cultos de várias igrejas, religiões e até seitas. Nunca me encontrei. Me tornei uma engenheira civil e comecei a trabalhar com obras. Bem recentemente, eu fiz uma obra. Na verdade, foram 12 lojas em um shopping. Pois bem, dei tudo de mim e entreguei a obra em 30 dias, trabalhando de domingo a domingo. No final da obra, fiquei sabendo que, mesmo fazendo o impossível para entregar na data, o cliente reclamou de mim. Mesmo eu atendendo a demanda desse cliente, a qualquer hora do dia ou da noite. Coloquei dinheiro do meu bolso para comprar o material que faltava para a obra dele. Ao saber da reclamação, mas fui tomada por uma onda de ódio e instintivamente eu cuspi no piso externo dessas lojas que eu construí e disse em voz alta: aqui nada vai para frente, que a mesma ingratidão do meu cliente comigo volte para ele. Ana, após eu cuspir e falar isso, o cliente apareceu, assinou o termo de recebimento da obra e eu fui embora. Depois de 7 dias, qual não foi a minha surpresa quando o cliente ingrato me ligou desesperado, dizendo que pegou fogo nos quadros de energia no centro de medição do shopping. Só o quadro que eu instalei ficou intacto, o resto foi destruído. Ele teve um prejuízo na casa de R$20 mil. Beleza. Veja, ela até mandou um videozinho, mas eu não vou passar aqui. Depois disso, vi que quando essa raiva é despertada, coisas ruins acontecem. Mas precisa ser assim, uma raiva genuína. Entendi. Tipo Hulk. Não duvido não. Não duvido não. Cadê vocês? Alguém aí já passou por isso? Quando vem aquela raiva, tipo, até explode a lâmpada? Enfim, meu tio foi salvo por meu gato. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Acredito que esse seja o meu 9º relato. Pode ler tranquila porque o relato não terá nomes. Eu serei o fulano.
Pelas minhas contas, o que vou narrar foi por volta do ano de 1983. Eu estava com cerca de 10 anos de idade, hoje eu tenho 48 anos. Na época, minha mãe, viúva, havia se casado novamente e o meu padrasto trabalhava com projetos de carrocerias de automóveis em fibra de vidro, junto com o seu irmão, o meu tio. Eu sou o mesmo que contou o relato de como minha mãe soube da gravidez por um contato extraterrestre. Ela conheceu meu padrasto justamente naquela fundação do meu falecido pai, que estudava ufologia. Meu padrasto soube da fundação pelos jornais e foi conhecer. E chegou a conhecer também a minha futura esposa. Conforme contei num outro relato. Ou seja, a fundação não existe mais, mas serviu para conectar um monte de gente. Voltando ao relato, antes do fato sobrenatural, faz-se necessário contar como era a nossa vida. Meu padrasto fez uma sociedade com o meu tio e outros 2 sócios. Montaram empresa e alugaram uma casa, com um terreno enorme, no Rio de Janeiro, onde seria feita a produção das carrocerias. Transformaram a garagem num escritório com uma entrada independente da casa e ficamos morando e trabalhando ali. O trabalho era como feito com os bugs de fibra de vidro, sabe? Você inventa um modelo de carro, pega uma Brasília ou um Fusca, joga a carroceria fora, reforma o chassi e o motor e aí sobrepõe a nova carroceria de fibra de vidro. Depois faz o registro no Detran, mantendo o mesmo número de chassi, placa, etc. Uma curiosidade é que nessa época, conforme contei em outro relato também, a minha esposa estava procurando a minha mãe, que havia abandonado a função. E a casa dela ficava numa rua próxima, a cerca de uns 600 metros de onde estávamos morando. E não se encontraram. Então ela estava procurando, minha esposa, na época, estava procurando minha mãe, que havia abandonado a fundação, não a função, gente, perdão. Minha esposa estava procurando a minha mãe, que havia abandonado a fundação, e a casa dela ficava numa rua próxima, a cerca de uns 600 metros de onde estávamos morando, e não se encontraram. Atualmente o local é uma oficina e o escritório virou uma lanchonete onde nós, eu e minha esposa, de vez em quando encomendamos lanches e eu costumo passar em frente, pelo menos uma vez por semana, quando vou a Quitanda, já que hoje moramos na casa da minha esposa. Bom, eu era um moleque curioso e sempre que podia estava na oficina, vendo o povo trabalhar, ajudando, atrapalhando, entrando nos carros e fingindo que dirigia, essas coisas, né? Um dia, um gato de rua, cinzento, vira-latas, com aquelas listras escuras, tipo um tigre, igual o Tuti que a gente tinha aqui. Ele apareceu e eu comecei a tentar fazer amizade com ele, dando comida, dando água, chamando para brincar. E ele começou a frequentar cada vez mais a nossa casa. Nós não o prendíamos, deixávamos ele livre, sempre com comida e tudo mais. Não sabíamos se ele tinha dono, se ele tinha casa ou não. Ele vinha, comia, andava pela oficina, entrava em casa, dormia e depois sumia quando queria. Como ele estava cada vez mais chegado, minha mãe deu um nome para ele e fomos nos apegando. Mas era comum o danado sumir à noite e só voltar pela manhã. Nós só nos demos conta de que ele realmente estava gostando da gente quando eu fui na casa do meu tio. Peraí, deixa eu ver aqui. A música tá duplicada? Ok. Ok, acho que já arrumei. Tava aberto em 2 lugares aqui ao mesmo tempo. Pronto. Voltando, obrigada. Voltando aqui.
nós só nos demos conta de que ele realmente estava gostando da gente quando eu fui na casa do meu tio, em um outro bairro, e não voltei, porque ficou tarde. E ele, em vez de me trazer de noite, pediu para que eu dormisse lá. E já que no dia seguinte eu teria que ir para minha casa mesmo para trabalhar, então aí de manhã ele me levaria até em casa, né, na manhã seguinte. Minha mãe disse que o gato ficou me procurando, ficou miando, triste, durante toda a noite. No dia seguinte, quando eu soube, fiquei emocionado e tirei o dia para ficar com o gato. E a partir dali nós ficamos muito amigos. Estávamos sempre juntos. Meu tio ia para nossa casa regularmente para trabalhar. E um dia, para nossa tristeza, deu-se o fato sobrenatural. Tudo corria normalmente quando de tarde o meu tio adoeceu bruscamente. Mal-estar, dor de cabeça, febre, tudo muito rápido. Ele ficou deitado no sofá e os meus pais cuidaram dele. Eu me lembro que eles ficaram bem preocupados. Já estavam se programando para que ele dormisse na nossa casa, já que ele não teria condições de ir embora, ou levar ele no médico se ele não melhorasse pelo menos um pouco. Num dado momento, o nosso gato veio chegando, subiu no sofá e se deitou nos pés dele, no espacinho entre os pés e o braço do sofá. Passado alguns minutos, o meu tio melhorou. A febre e a dor passaram, ele ficou 100%. Do mesmo modo que o mal-estar veio, também foi embora. Já era quase noite e ele resolveu ir para casa. Fez um lanche, vimos que ele tinha condições e aí ele partiu. Achamos aquilo esquisito, a forma que ele adoeceu e a forma que ele melhorou. Eu, meu padrasto e minha mãe sentamos para assistir TV. Eu lembro que era um programa de músicas chamado FMTV, era tipo a MTV. Passava clipes de músicas da época. O gato veio para perto de nós. Primeiro ficou um pouco na estante, depois subiu no sofá e ficou junto de nós, ganhando carinho, e parecia que ele acompanhava as músicas com o rabo, sabe? Tava calmo, satisfeito. Apesar de ter esquecido muitos detalhes, eu nunca vou esquecer do que aconteceu em seguida. De repente, do nada, o gato deu um pulo, se arrepiou todo, assustado, fez um chiado, acho que é aquele, e saiu correndo porta afora. Eu fui atrás dele, mas ele sumiu noite adentro. Ficamos assustados, preocupados, esperamos ele até tarde. Numa certa hora, minha mãe me mandou ir dormir. Quando acordei, no dia seguinte, nem tomei café, fui procurar o gato, já que ele não havia voltado para casa. Fui para a oficina procurá-lo, angustiado. Qual não foi a minha alegria ao ver que ele estava dormindo embaixo de um dos carros, com o rabo de fora. Fui lá para mexer com ele e quando o toquei, ele estava completamente duro, frio. O gato estava morto, sabe-se lá há quanto tempo. E eu chorei muito, chamei minha mãe que cuidou do corpinho dele. Tivemos pouco tempo, mas ele me marcou bastante. Eu não sei em que momento chegamos à conclusão que, apesar de poder ser outra coisa, o mais provável era que, ao deitar nos pés do meu tio, ele absorveu o mal que estava nele, como um para-raios. Não sei o que poderia ter acontecido com o meu tio, mas para o bichinho foi fulminante. Coincidência? Sim, pode ser, mas foi tudo num espaço de tempo muito curto. No mesmo dia, o meu tio adoeceu e melhorou, coincidentemente após o gato deitar nos pés dele. E coincidentemente, o gato morreu na mesma noite, após estar bem, sem nenhum sintoma, simplesmente ele surtou e fugiu. Enfim, perdoe-me se ficou longo, deixei as lembranças e emoções fluírem. Infelizmente, não tenho nenhuma foto dele. Naquele tempo não era tão fácil tirar fotos como hoje. Ana, obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe você, sua família, os assombrados, em especial a gangue assombrada e esse canal maravilhoso. Só para mim aqui.
Ok. Nossa, então, não é o primeiro relato que a gente vê aqui nesse sentido também, né? É o que diz, pode ser coincidência? Pode, mas será? Eu lembro de um outro relato que a moça contou que ela ia fazer, ela estava com alguma coisa na tireoide. E no dia seguinte ela ia fazer um procedimento, ela ia fazer alguma coisa ali que ela estava morrendo de medo de ser algum câncer, alguma coisa do tipo. E naquela noite a gata entrou para dormir com ela. Só que de repente a gata começou a ficar doida dentro do quarto. Ela ficava brava, ela olhava para um canto, ela subia na cortina. Parecia que tinha alguma coisa lá que a gata não estava nem um pouco contente, sabe? E aí, beleza, quando foi no dia seguinte, ela foi no médico. Ela foi no médico, tal, viu, não tinha mais nada. Não tinha nada na garganta, na tireoide, enfim. Não tinha mais nada. Só que aí a gata também, de uma hora para outra, começou a moar, começou a ficar doentinha e a gata morreu. E ela acredita que havia algum mal ali que era para pegar nela, só que a gata absorveu isso e acabou livrando ela. Vocês lembram desse relato? Eu lembro mais ou menos assim desse um dos relatos onde diz que principalmente o gato, tem o cachorro também, já vi histórias com papagaio, com ave, assim, que acaba pegando tanto o olho ruim de outra pessoa, a inveja, quanto essas doenças. Eu não sei se é qualquer doença ou se de repente é uma doença que foi meio que impregnada na pessoa justamente por conta de uma energia ruim, foi colocado ali, entendeu? E o gato tira. Não sei. Vocês têm alguma experiência com isso? Diga aí. O que segurou o caminhão? É um moço que nos conta. Fulano trabalhava como caminhoneiro e era normal ele passar dias afora pelas estradas e transportando grandes cargas ou fazendo umas viagens para levar o caminhão até alguma garagem. Num certo dia, ao dirigir próximo a uma cidade do interior, começou a chover muito por onde ele passava e as estradas de terra logo ficaram moles e difíceis de transitar. Teve uma hora que, enquanto ele tentava subir um pequeno morro, isso já era de noite, o caminhão dele parou. Não queria mais pegar, mas de jeito nenhum, do nada. Enquanto ele lutava para fazer o caminhão pegar, ele avistou um homem de branco vindo na direção do caminhão pelo retrovisor. Então ele vinha de trás, viu pelo retrovisor esse homem de branco vindo na direção do caminhão. O homem parecia ser um viajante qualquer ou morador da região e por isso ele, de dentro do caminhão, pediu pro homem ajudar. Ô amigo, pode pôr alguma pedra atrás do pneu para mim? Pois não havia mais como o caminhão pegar e ele poderia acabar descendo, entendeu? Escorregando naquela terra molhada. Isso poderia acabar descendo o caminho todo e causar algum acidente, né? O caminhão estava pegando. O homem de branco atendeu o pedido dele. Pegou uma pedra e colocou atrás da roda, né, do pneu. Deu meia volta e começou a descer, bem devagar, sem dizer nada. O fulano desceu do caminhão e foi atrás do homem para agradecer e tal, né? Porém, quando ele saiu do caminhão, aquele homem já estava bem longe, quase que sumindo do campo de visão dele. Mas bem longe mesmo, coisa impossível dele ter chegado. Tipo, era impossível ele ter chegado naquela distância, mesmo que ele tivesse saído dali correndo. O caminhoneiro ficou sem entender nada do que tinha acontecido e voltou para dentro do caminhão se abrigando da chuva e acabou dormindo ali. Não tinha como fazer o caminhão pegar nem nada e a pedra impedia o caminhão de descer. Na manhã seguinte, ele foi até atrás do caminhão e quando olhou para o pneu, não havia pedra nenhuma ali segurando as rodas, o que deixou o homem surpreso. Ele ficou ainda mais surpreso quando procurou pelos matos alguma pedra que tivesse um tamanho considerável e não achou nenhuma. Todas as pedras dali eram minúsculas. Não havia como nenhuma delas ter impedido o caminhão de descer rua abaixo caso algo acontecesse.
Fulano conta essa história o tempo todo e há quem diga que ele acredita que foi um espírito ou um anjo que ficou segurando o caminhão a noite toda. Vai saber, não duvido não. Um homem de branco aparecer do nada e o caminhão corria o risco, parou de funcionar, corria o risco de, descer, escorregar ali naquela lama, pode bem ser sim. O ser de duas faces. A moça que nos conta esse relato disse que isso aconteceu com a mãe dela, com o irmão, com um conhecido da família, que aqui ela vai chamar de Saulo, e com um vizinho, que aqui ela vai chamar de Luiz, lembrando que os nomes sempre são trocados. Então ela conta que estava na sala assistindo televisão e enquanto isso o irmão dela, a mãe e o Saulo estavam conversando lá na calçada. E os três lá conversando normalmente no portão, quando surgiu na esquina uma pessoa com uma roupa comprida, parecia um vestido longo assim, preto, com as mangas também muito longas, e essa pessoa veio na direção deles. A tal pessoa se aproximou do Saulo e perguntou para ele onde ficava a igreja, sendo que já se passava das 10 horas da noite. Então o Saulo respondeu que a igreja estava fechada, o horário, por conta do horário, tudo, a igreja estava fechada, mas aquela pessoa de preto respondeu que isso não era problema para ela, que ela ia entrar mesmo assim. Ela conta que diz que nessa hora a mãe dela ficou estática, bateu aquela apreensão, o que essa pessoa está querendo? E o irmão dela, a única coisa que fez foi se esconder atrás das pernas da mãe dela. E o Saulo, muito cara de pau, perguntou para aquela pessoa se ele era homem ou mulher. Você é homem ou mulher? Sabe por quê? Porque a cada movimento que essa pessoa fazia com o rosto, parece que o rosto mudava. No momento tinha feição de mulher, no outro momento tinha feição de homem, confundindo a mente dos três que estavam ali perplexos, sem saber o que estava acontecendo e sem acreditar no que eles estavam vendo. Só que aquele ser, aquela pessoa lá, respondeu para o Saulo e disse: Eu sou o que você quiser ver. E em seguida voltou a perguntar onde ficava a igreja. Ele dizia que tinha um trabalho para fazer lá. Então o Saulo explicou que era só ele subir a rua, virar à esquerda e a igreja ia estar lá. Ela era de grade na frente e tinha um jardim também na frente. Dito isso, aquela pessoa se virou e seguiu o caminho. E não parecia que aquela pessoa caminhava, parecia que aquilo flutuava, era um andar liso assim, ó. E assim que aquela pessoa virou a esquina, que não era até muito longe de onde eles estavam ali, assim que ele virou a esquina, o Saulo foi atrás para espionar, para ver que essa pessoa ia entrar na igreja assim. E no que ele chegou na esquina e olhou, aquilo tinha sumido. Aquela pessoa, aquele ser não estava em lugar nenhum, virou a esquina e escafedeu-se, sumiu. O Saulo voltou bege da esquina. Não acreditava no que ele não tinha visto, que a pessoa não estava mais lá. Aí no dia seguinte, a mãe da moça que nos conta esse relato encontrou o Luiz, esse vizinho. E diz que ele estava assim com o olhar meio distante, meio perdido. E aí o Luiz comentou com a mãe da moça que nos conta esse relato uma coisa que aconteceu com ele na noite anterior. Ele contou que estava voltando para casa por volta das 15 ou 10 para as 10 da noite, até que alguém veio na direção dele e perguntou onde ficava a igreja. E ele respondeu que ficava ali, era só subir a rua, virar e tal, que a igreja ficava lá, mas avisou a pessoa que aquela hora a igreja já estava fechada. Ao que a pessoa respondeu para ele que não importava que a igreja estava fechada, que ele entraria mesmo assim porque tinha um trabalho para fazer lá. A mesma coisa. A mãe da moça que nos conta esse relato, quando ouviu o vizinho contar sobre isso, por pouco não desmaiou. E para completar, o Luiz, o vizinho, ainda disse que não sabia bem se aquela pessoa era homem ou mulher. E foi aí que a mãe da moça que nos conta esse relato contou para ele que também viu na mesma noite o mesmo ser e conversou as mesmas coisas com ele. Cadê? Olha lá, vampirismo que atraiu a obsessão.
É um relato curto. Os nomes já estão trocados. Não, é uma moça. Olá, Ana, meu nome é fulana e atualmente tenho 18 anos. Vi um vídeo no canal de vocês sobre uma moça que estava passando pelo mesmo problema que passei há 5 anos atrás. E desde já decidi relatar por achar que tem gente que passa pelo mesmo problema que eu e não sabe. Tudo começou no início de 2013, no 8º ano, quando um estranho garoto, Lucas, caiu na minha sala. E digo assim de passagem, algo nele me chamava muito a atenção e eu não sabia de forma alguma o que era. E Ana, acredita que eu me apaixonei por uma pessoa que eu nunca tinha falado na vida? E como era trouxa, já estava imaginando o nosso casamento. As semanas foram passando e aquilo se tornava cada vez mais doentio. Passava horas e horas stalkeando o seu Facebook. Só faltava morrer quando alguma garota falava com ele. Ana, eu chorava todas as noites por não tê-lo. E eu nem sabia o quanto isso me afetava. E em uma dessas noites, acabei tendo uma crise de choro de uma forma que eu grunhia, gritava, esperneava de uma forma que parecia que era possuída, como conta minha mãe. Fui levada ao psiquiatra que me diagnosticou com depressão e ansiedade. Passei uma semana sem ir para a escola, doente, abusava dos antidepressivos e as crises de choro apareciam com muito mais frequência. Cheguei até não aceitar comida mais. A energia do meu quarto era terrível. Todos que entravam não passavam nem 5 minutos lá. Minha situação era crítica. Eu estava pálida, mais magra que o normal, e meus olhos estavam cheios de olheiras. Querida Ana, você agora deve estar pensando que isso é um relato de uma pessoa que não soube lidar bem com o amor platônico. Mas a parte que todos querem ouvir, vou contar agora. Não aceitava comer nada, como já tinha dito. Comia à força, já que a vontade era pouca e a única coisa que eu queria era o Lucas. Meus avós visitavam minha casa toda semana para uma missa e em seguida faziam o passe. Mas não resolveu. Depois de um tempo, meu comportamento se tornou agressivo. Comecei a me machucar por raiva de mim mesma, por não ter o coração do Lucas. Isso foi o basta para os meus pais. E sim, depois de muito tempo foi que eles me levaram ao centro espírita. E assim que cheguei lá, uma senhora que era sensitiva olhou para os meus pais e disse: ela está acompanhada e ele só vai parar quando conseguir o que quer. E depois daquilo fui encaminhada a uma sessão e obtive revelações devastadoras. Eu não amava o Lucas, eu estava obcecada por ele, o que sugava as minhas energias e as dele. Como estava fraca, isso trouxe um espírito obsessor, que em outra vida era o meu marido. Esse meu marido de outra vida era uma pessoa extremamente orgulhosa, ciumenta e vingativa, que ficou preso na terra por ser uma pessoa ruim e não se arrepender de seus atos. Ele não aceitava que eu tivesse interesse em outro rapaz e por isso queria me matar. Depois de várias sessões, rezas, passes, limpezas espirituais, caminhadas matinais, reaproximação com Deus, consegui retirar esse espírito que foi levado ao reino de Deus. Melhorei minha saúde e não tive mais as crises de choro. Logo me mudei de escola e perdi o contato com Lucas. Atualmente estudo para o vestibular e não quero mais saber de homem nenhum. E um recado: não vá atrás de quem não ama você. Isso suga suas energias e acaba trazendo coisa ruim que quer acabar com a sua vida. Beijos, Ana. Amo os relatos. Obrigada, lá. Recado. Pois é. É verdade, não é o primeiro relato que eu vejo da pessoa ficar obcecada por
por uma outra pessoa que nem sabe, às vezes, da existência dela e atrai coisa pior por causa dessa obsessão. Inclusive a obsessão por artistas, sabe? Tem um relato aqui que a moça era louca pelo Michael Jackson, louca por ele, louca, a vida dela era o Michael Jackson, e de repente ela começou a receber umas visitas não muito agradáveis durante a noite. Tá, deixa eu ler esse daqui, ó. Relato, vou contar um relato agora. Rosas vermelhas. Deixa eu só anotar aqui o que eu contei. Mas eu vou contar rosas vermelhas. Rosas vermelhas. Oi, Ana, tudo bem? Vocês estão bem? Saudáveis? Felizes? Espero que todos estejam muito bem. Tudo bem? Sim, obrigada. Um beijo. Ana, já troquei os nomes, ok? Ok, obrigada. Ana, eu lembrei de um fato que aconteceu comigo. Eu presenciei a tal confusão nos tempos idos da minha residência médica. Fazia residência médica em um grande hospital de São Paulo, lá nos anos de 1995, 96, 97. Antes já tinha feito um ano em Campinas. Foram anos muito, muito puxados. Sempre trabalhei muito, muito mesmo. Naquela época, então, era o super mega blaster do trabalho escravo, digamos assim. Sim, Ana, a gente trabalha como escravo na residência. Mas vale a pena, pois aprendemos muito. E tenho uma enorme gratidão por isso. Numa segunda-feira de plantão na UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca, estávamos eu, como R2, e mais duas colegas como R1. Doutora Brittany, que era muito minha amiga, e doutora Jennifer. Além do plantão, na UTI, éramos responsáveis pelas internações na enfermaria. O fato estranho começou quando as internações da noite começaram a chegar. Eu vou explicar. Os pacientes que internavam para cirurgias já programadas, cardíacas, se apresentavam no saguão e aguardavam serem chamados. Serem chamados após surgir uma vaga. Sim, dependia da alta de uns para outros internarem. Quando então os pacientes internavam, nos avisavam e íamos fazer todo o protocolo pré-operatório. Porém, antes precisávamos descer ao escritório da equipe que ficava no subsolo desse enorme hospital. Lá, já deixávamos os prontuários de quem internaria, todos os exames, tudo separado e em uma pastinha, para facilitar o trabalho da vista médica no dia seguinte, o trabalho da visita médica no dia seguinte. Logo, a secretária da UTI começou a nos avisar. Como há uma hierarquia, é obrigação dos novos residentes fazerem toda a história clínica, a prescrição e solicitarem os exames. Pedi à doutora Jennifer que descesse e, se tivesse alguma dúvida, discutisse comigo. Passou-se uns 25 minutos e retorna Jennifer muito pálida e tremendo muito. Logo ela começa a contar, esbaforida, que ao chegar no subsolo, onde o escritório da equipe ficava, encontrou uma moça de uns 20 e poucos anos, sentada em uma das cadeiras externas do consultório, muito pálida e segurando uma rosa vermelha. E ela disse, boa noite. A moça olhou para ela com um olhar muito esquisito e não disse nada. A doutora Jennifer entrou, pegou a pastilha e saiu. Isso não durou 5 minutos. Ao sair, cadê aquela moça? Ela tinha simplesmente sumido. O elevador ela não pegou, pois estava parado no andar, com a porta aberta. Ela saiu correndo e voltou para a UTI. Eu achei aquilo esquisito. Será que era invenção da colega para não fazer mais nenhuma internação? Pedi a outro colega que a acompanhasse para a coleta da história clínica, pois estava visivelmente perturbada. Depois de 1 hora, mais ou menos, outra internação acontece. Peço então à minha amiga, doutora Brittany, para que a faça.
As residentes mais novas dividiram-se nesse processo. Mais ou menos 30 minutos depois ela chega. Por incrível que pareça, a mesma história se repete. E dessa vez os detalhes são mais ricos. A moça estava acompanhada, tinha os cabelos castanhos claros, era magra e também estava com uma rosa vermelha no colo. Dessa vez eu fui dura e disse: "Isso é uma brincadeira? Se for, é de muito mau gosto." Minha amiga começou a chorar, disse que jurava por tudo que era mais sagrado e que nunca mais ela desceria sozinha ao subsolo daquele hospital. As duas estavam histéricas e tive que ajudá-las o resto das internações. No dia seguinte, a minha chefe clínica, a doutora Mary, nos questionou. Queria saber que história era essa. As duas juraram e até choraram na frente de toda a equipe, além de dizerem que nunca mais iriam sozinhas aos consultórios da nossa equipe. Aquilo virou uma espécie de lenda até hoje, e pelo que sei, ninguém anda sozinho à noite ou até de dia, se estiver sozinho, nos consultórios do subsolo daquele hospital. Eu achei que fosse brincadeira, mas quando vi o rosto de pavor delas, eu percebi que não foi brincadeira. Será que era alguém que faleceu por lá? E por que a rosa vermelha? Um beijo grande e sempre compro roupinhas lá na loja assombrada. Comprei uma bermuda de couro da hora, adorei. Depois eu mando foto, manda sim. Um beijo e que Nossa Senhora os abençoe. Com carinho, fulana. Um beijo pra você, obrigada. Então, por que ela tava lá embaixo no subsolo e não em outro lugar? Ela tava triste? E a rosa vermelha? Tinha que dar uma investigada no hospital. Tinha alguma relação com o hospital. Será que ela foi buscar alguém? Será que alguém deu uma rosa vermelha para ela antes dela morrer? E ela queria encontrar essa pessoa? Ai, gente, eu não sei. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Os nomes já estão trocados. Oiana e Assombrados, antes de tudo, queria dizer que amo o trabalho de vocês e obrigada por todos que acreditam e não duvidam do que passamos. Me chamo fulana, não sei. E desde sempre tive uma vida muito ativa em relação à espiritualidade. Sou católica, praticante. E desde os meus 8 anos tenho contato com o outro lado do mundo. A primeira aparição... peraí, que eu acho que eu tô com isso aqui na tela. Vamos lá. Aí. A primeira aparição que vi foi linda. Uma garotinha de roxo, um anjo. Bom, continuando, nunca tinha percebido que tinha um dom. Consegui perceber há pouco tempo e então a minha vida virou uma bagunça. Eu não sei se por conta de eu saber, mas ficou uma loucura. Há 2 anos atrás comecei a namorar um rapaz que sinceramente eu nunca senti nada por ele. Vou chamá-lo de Maledito. Bom, com uns 5 meses de namoro já percebi coisas diferentes. Eu passei exatos 3 dias com o corpo totalmente arrepiado. Eu não conseguia nem tomar banho ou dormir. Depois de se passar esses 3 dias, eu vi o Maledito e com ele eu vi um homem negro de mais de 2 metros de altura. Ele me olhava de uma forma horrível, não sei, mas desde sempre eu sinto que aquilo era a morte nos rondando. Não tenho experiência com isso, mas é o que eu sinto. Maledito sempre me maltratava, me tratava como um lixo, e eu sinceramente no momento não entendia o porquê que eu ficava com ele, mas hoje eu entendo. Foram 3 anos de sofrimento contínuo. Gente, com uma pessoa se fica 3 anos ainda? Foram 3 anos de sofrimento contínuo e por um milagre a minha mãe conheceu a oração da Nossa Senhora do Desterro
Ela rezou por exatos 40 dias e, bom, digamos que ela também foi muito atacada espiritualmente, mas foi o que me livrou. Um dia, enfim, consegui terminar com ele, pois antes eu não conseguia, nunca o amei, mas algo me prendia, algo que não deixava eu sair daquele precipício. Depois de uns tempos, sozinha, eu realmente percebi o poder que tinha e quão era lindo o poder que eu tinha. E o quão era lindo e horrível ao mesmo tempo. Eu previ a gravidez de uma amiga sem nem saber que ela tinha um parceiro. E eu e minha mãe criamos uma união gigantesca. Eu era muito atormentada nas noites, com pessoas me olhando, me chamando, me tocando, me puxando. E era ela quem estava ali para me amparar sempre. Depois de 1 ano e pouco sozinha, encontrei o fulano, meu atual namorado. E ele me disse que tinha uma missa de cura e libertação em um tal local e ele adoraria me levar. Então eu fui à missa, foi normal, linda, e no final o padre dava a bênção individual enquanto eu estava na fila, olhei para frente e vi uma senhora caindo e várias pessoas caíam. Aquilo me assustou. Fui e caí no espírito. Aquilo foi a melhor coisa da minha vida, mas como já diz o nome da missa, cura e libertação. As coisas começaram a aparecer, mas não era devagar, era tudo de uma vez. Era não, ainda é. Eu fui nessa missa numa quarta-feira e na quinta à noite estava dormindo quando senti uma presença e virei e vi o espírito de um outro ex meu me pedindo perdão. Mas ele não está morto, ele está vivo. E até hoje eu não entendo como ele foi em espírito me pedir perdão. Enfim, eu perdoei. Na noite seguinte eu tive um sonho com o maledito. E nesse sonho ele me confessava todos os trabalhos de magia que fez e ainda faz para mim. Ana e Assombrados, eram tantos trabalhos feitos que não tinha como contar. Tinha foto da minha família, dos meus animais, de mim, de tudo. Foi horrível. E eu vi uma senhora. Ela tinha feito tudo aquilo para mim em nome dele. E depois disso a minha vida virou uma bagunça. Tudo piorou. Estou vendo muito mais do que via antes. Estou tendo pesadelos todas as noites. E eu sinto hoje. Hoje eu sinto que ele ainda faz coisas para mim. No meio dessa loucura, um dia, estava eu sentada no banco de fora de casa, local que quase nunca vou, então eu senti algo em mim. Estava com a minha cachorrinha no colo, ela se agitou e eu logo percebi algo de errado. Quando me virei, tinha uma borboleta linda. Uma borboleta linda, não sei o que lá, da cor do meu cabelo. Laranja, perfeita. E aí eu tirei do meu cabelo, coloquei no banco e ela começou a morrer na minha frente. Foi algo muito triste para mim, pois os animais são muito importantes. Então eu disse: mãe, alguém vai morrer. E no sábado da semana aconteceu um assassinato de uma pessoa incrível que era muito amigo da minha família. Foi horrível a forma que ele morreu. Hoje, dia 18 de abril de 2019, completa 5 semanas que não tenho paz. Toda semana eu fico doente, está sendo algo insuportável. Na primeira semana eu senti uma dor insuportável no lado direito da barriga. Fiz exames de todo tipo e nada, pois eu não tenho apêndice e nem o rim direito por conta de um câncer que tive quando criança. Os médicos não sabiam o que fazer. Na segunda semana fiquei internada por conta dessa dor. Eu chorava de dor, foi horrível. Na terceira semana eu saí com o fulano e fui picada por uma abelha num local onde ninguém é picado. E inchou muito. Não foi pouco não, foi demais. Na quarta semana tive uma dor de estômago horrível. Passei a noite vomitando. E por fim, na última semana, o meu dente do siso piorou de uma maneira que eu nunca ficou.
Meu rosto ficou parecendo uma bola. E detalhe, esses acontecimentos sempre ocorriam entre quinta e sexta-feira. E durante esse tempo, enquanto eu dormia, eu vi a senhora que vi no meu sonho, que tinha feito os trabalhos em nome do meu ex, me olhando enquanto eu dormia. Ela era horrível e ela estava do lado de um homem, mas ele não era normal. Ele media por volta de 1,75 de altura, mas a pele dele era igual a de um lobo, meio esverdeado, horrível. E nessa mesma semana que vi esses dois seres, a minha mãe sonhou com uma legião de espíritos que me seguiam, e quem estava no meio era o homem. Ah, não é de lobo, é de lodo. Era um homem que era igual um lodo, meio esverdeado. Então era esse homem de lodo. Bom, eu não sei o porquê, mas sinto que o que fizeram para mim foi para me matar. A minha vida não tem mais paz, mas eu não vou desistir, pois eu sou filha de Deus e Ele me colocou aqui para mostrar a todos que qualquer pessoa pode ser forte, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Eles me cercam. Às vezes penso que vou ficar louca, mas sinto que Deus me deu esse dom para ajudar as pessoas. E eu sei que estou ajudando todas que me aparecem, mas confesso, às vezes é difícil. Eu pego tantas coisas das pessoas, as tristezas, as dores, as raivas, com apenas um abraço. Eu me carrego de tudo de ruim que a pessoa tem. Mas às vezes consigo passar minha força para a pessoa que abraço. Isso é lindo, mas me deixa exausta. Bom, Ana e Assombrados, esse foi meu relato. Eu resumi muito porque senão daria um livro. Já sofri muito, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Às vezes penso em desistir, mas eu não sou do tipo que sai correndo de uma guerra. Vou lutar até o final, mesmo que isso custe a minha vida. Sou uma serva de Deus e farei o que Ele quiser, até o meu dia final. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Você não sabe o quanto é importante para mim. Você me ajudou muito. Você e o Matheus, é claro, mas você em principal. Você é linda por dentro e por fora, tem uma luz gigantesca, é um anjo. Obrigada, gente. Imagina, é cada gente que a gente quer enforcar. O que vocês não imaginam? Pareço um anjo, é por dentro. É cada conselho que eu quero dar pra galera que vocês nem imaginam. Brincadeira. Não tão brincadeira assim. Um beijo pra você, muito obrigada. Vamos anotar aqui que eu li. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Visita ao cemitério! Vai um de cemitério, gente! Olá, Ana, meu nome é Fulana e esse é meu primeiro relato, mas tem um outro que acontece também nesse ano que conto na próxima. Ah, tá. Aconteceu nesse ano também, mas conto numa próxima. Isso aconteceu em 2005. O meu noivo faleceu no ano 2000. Que triste, gente. Era um dia de finados e eu resolvi levar flores ao túmulo do meu falecido noivo. Chamei minha amiga. Ela não falou se os nomes estão trocados, né? Ok. Chamei minha amiga Beltrana e minha ex-cunhada Ciclana para me acompanhar. Minha amiga Beltrana me alertou que uma cartomante havia nos falado que não seria uma experiência boa, que era para a gente não ir. Mesmo assim, fomos as 3. Compramos flores na entrada do cemitério e seguimos para o túmulo. Um corredor bem longo, com aclive para chegar lá, até o túmulo, e uma de nós olhou para trás e viu um rapaz acenando com a mão para que nós esperássemos por ele. Não entendemos nada. Chegamos a achar que era o garoto das flores que a gente tinha acabado de comprar. Então uma olhou para a outra, nos questionamos ali se alguém não tinha pego o troco, ou por que aquele cara estava falando isso. Eu acho que achando que era o garoto das flores. Então, como ele insistia para que a gente esperasse por ele, a gente resolveu esperar.
Chegou perto e quando ele chegou perto, eu já me senti mal, sabe? Com um arrepio. O moço estava com a mão no pescoço e com uma fala rouca e baixa. Falou se podia ir junto conosco pelo corredor, porque ele tinha medo de cemitério. E não era ele o garoto das flores, não, pois a gente nunca tinha visto esse rapaz antes. A ciclana respondeu que sim, poderia ir junto e já perguntou quem que ele ia visitar. A resposta dele foi parar de andar, que até ficou uns passos para trás de nós. Paramos e ela perguntou de novo, quem que o senhor vai visitar? E ele respondeu, já morri. Eu não consegui ouvir o restante, pois saí correndo desesperada, gritando, na verdade. As 3 correram, deixando o rapaz lá parado. Um policial veio até nós ver o que estava acontecendo, nos ajudar, quando ouviu os gritos, né? E como era dia de finados, tinha um policial no portão do cemitério. Ele nos perguntou o que tinha acontecido e relatamos a ele. Então, ele foi correndo ver do que se tratava lá dentro do cemitério, acho, né? Voltou em alguns minutos falando que não havia ninguém lá, não com essas características. Sendo que nós 3 tínhamos visto como ele poderia ter sumido, se para sair de lá teria que voltar por aquele mesmo corredor. Mas ele sumiu, Ana. Não estava lá, fomos embora sem mesmo deixar as flores no túmulo, de tão assustadas e chorando que estávamos. Obrigada, Ana, por... amo o seu canal, vou mandar outros relatos sobre esse mesmo ano, acho que de 2005, relatos ainda mais assustadores, mas deixa para a próxima. Adoro sua voz, Ana, já virou um vício. É tão suave que eu só durmo ouvindo seus contos. Adoro. Obrigada pela atenção. Um beijo para você, muito obrigada. Mais uma de cemitério. Esse cara tava morto. Ele, coitado, tinha medo de cemitério. E quando perguntou quem ele ia visitar, ele parou. E aí ele respondeu, já morri. Será que ele ainda estava se tocando que ia morrer? Ou que já sabia que estava morto? Só estava andando junto lá, coitado. Fiquei com dó. O morto estava com medo do cemitério. O que fazer agora? Fica tentando arranjar a companhia dos vivos que ficam lá. Imagina de noite, que martírio para esse defunto, tadinho. Para esse fantasma que se tem que ficar. Mas tem que ficar lá dentro do cemitério? Ele tá perdido, tem que acender uma vela, fazer uma oração para ele, alguma coisa, para ele ir para outro lugar. Porque que vida não, que morte ficar no cemitério, gente, o tempo todo. Ai, credo, eu não ia querer ficar por lá, não. De noite ainda, no escuro, eu ia pular o muro do cemitério pra fora e ficar junto com o pessoal lá de fora. Eu não ia pro meio da praia. Ah, eu ia pra outro lugar. Eu não ia ficar no cemitério, não. Mas eu não sei como funciona do lado de lá, né? Às vezes a pessoa não consegue sair por algum motivo, fica preso, né? A gente já discutiu a respeito disso.